Boa noite, pessoal. Começaremos em alguns minutos. Ohana keeps us together. Ohana to me is a bunch of people that have the journey of your life, connect to symbolism, things that you go through, and you have that connection with them. And they don't even have to be blood to be Ohana. It's our lifestyle. It's who we are. It's what builds us, our character, the way we live, the way we breathe, and we practice it every single day. Our lives are surrounded by that word Ohana. We are a family, united by connect the light to the stars, spread across the sky. So we are Ohana. We the streets out, the future's in our eyes. It's between you and I. All together. We E aí, Fabricião? Tá me escutando? Fala, Vini. Já estamos online, viu? Já estão todos te online? ouvindo. Ah, legal. Boa noite, pessoal.
Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, na segurança de sua casa. Estamos aqui mais uma semana, firme e forte no nosso encontro semanal de arquitetos Salesforce. Hoje, contando com o Vinícius, nosso Program Architect também, aqui da Salesforce. A gente vai falar de identidade e segurança hoje, sempre naquela mesma pegada, né? A gente faz uma introdução teórica hoje, e aí semana que vem o Vini vai fazer uma demo aí, show de bola, para falar dos conceitos fundamentais de OAuth e OpenID. Algo a acrescentar aí, Vini? Nada a acrescentar, é isso mesmo que você falou. Semana que vem eu vou tentar fundamentar bem aí o que o OAuth faz para o Salesforce, esse conceito de autorização e autenticação, né? Boa. Então vamos lá, começando. E também falar um pouco sobre o OpenID, que é uma forma também da Salesforce se conectar com o mundo externo. Boa. Espero que todos estejam me ouvindo bem, tá? Se tiver algum problema aí, dá um oi aqui. Bora lá começar. Então, lembrando sempre, né, que a gente pode eventualmente falar de algumas funcionalidades ainda não disponíveis ou em roadmap. Portanto, por favor, lembrem-se sempre de tomar qualquer decisão de compra baseada em funcionalidades já existentes. Novamente, nosso muito obrigado. Nossos encontros semanais têm sido extremamente bem-sucedidos, temos recebido excelentes feedbacks, temos percebido o quanto nossos esforços aqui para compartilhar o conhecimento com vocês têm sido úteis para o dia a dia de vocês. Agradecemos aí a disponibilidade, o tempo de vocês, lembrando que hoje até é feriado, né, menos para o pessoal de São Paulo, e aí contamos novamente com muitas inscrições e a galera prestigiando aí. Muito obrigado. Lembrando da nossa logística, né? Por favor, deixem suas perguntas lá na comunidade. Volto a insistir que a gente tem que colaborar mais lá na comunidade. Sempre o pessoal prefere fazer perguntas aqui pelo GoToWebinar. Eu até eventualmente, a gente eventualmente até responde por aqui, mas semana passada, por exemplo, a gente deixou umas perguntas para trás, eu acabei me esquecendo de responder, justamente porque não está lá na nossa comunidade. Então, peço insistentemente, encarecidamente, que todos vocês que participam desses eventos aqui, que tenham os seus perfis na comunidade atualizados, e que deixem suas perguntas lá e que colaborem também, coloquem respostas, que é para a gente crescer o nosso ecossistema cada vez mais aqui. Hoje a gente vai falar de Identity Access Management, lembrando sempre, né, que a gente tem lá a nossa trilha no Trailhead. Então, lembre-se sempre comecem os estudos aqui nesses encontros nossos, eles são bons para dar um norte, mas você que quer se especializar, quer se profissionalizar e quer se certificar em Salesforce, lembre-se sempre de seguir as trilhas lá no nosso Trailhead, porque elas são muito boas, porque elas têm uma pegada teórica e prática, né? Sempre reforçando aí a mensagem. E hoje eu vou começar com um desabafo barra puxada de orelha barra decepção, digamos assim. Quando a gente fez essa pesquisa, lá no primeiro encontro que a gente fez, não sei se todos que vocês estão aqui se lembram, a gente fez essa pesquisa perguntando qual que era o maior interesse de vocês na nossa plataforma.
naquele momento, né? E eu fiquei bem desapontado, decepcionado de ver que muito pouca gente se interessou pelo termo security e identity. E aí eu acho que vale a pena reforçar aqui, né? Hoje, o que acontece? O que está acontecendo no mundo é exatamente o oposto. Eu até coloquei esses gráficos aqui, eu entrei aleatoriamente no Google hoje e pesquisei lá, Top Security Concerns, CIO, e ele me trouxe uns gráficos que eu achei interessante compartilhar com vocês aqui. Porque segurança, gente, tem que ser top priority para qualquer um, né? A gente tem que sempre, quando a gente fala em soluções em cloud, segurança é número um. Não é uma questão de opção, é de obrigação. Tanto é que, se vocês se lembram lá nos nossos valores, a gente sempre fala trust é o nosso valor número um. Então, a gente tem sempre que valorizar questões de segurança. E a gente tem que conhecer profundamente isso, né? Então, o interesse aqui dos arquitetos Salesforce, ou dos aspirantes arquitetos Salesforce por segurança ser tão baixo, na minha opinião, é inexplicável. Porque a gente tem sempre que ter em mente que segurança é prioridade número um. A gente tem que saber, a gente tem que conhecer, a gente tem que se inteirar a respeito do assunto, por mais que eventualmente ele seja um assunto chato e complexo, mas a gente tem que saber e tem que conhecer, tá? Então, só para reforçar a mensagem que, embora esses dois encontros aí são bem superficiais, eu recomendo fortemente que quem quer se especializar em arquitetura Salesforce, quem quer cada vez mais entregar soluções de arquitetura Salesforce com qualidade, tenham sempre segurança como valor número um. Sempre coloquem as suas soluções, sempre posicionem as suas posições pensando primeiro em segurança. Depois, né, não é que depois performance, mas entre segurança e performance é melhor você ter mais segurança e menos performance, porque se você tem uma brecha de segurança que expõe a sua empresa, ela vai te prejudicar inúmeras vezes mais do que se você tiver um problema lá de performance eventual. Então, vamos lá, gente, especializar cada vez mais em segurança, tá? Desabafo feito, vamos para a agenda de hoje. A primeira coisa é por onde eu começo quando eu falo de segurança. É sempre interessante a gente saber de onde é o ponto inicial para a gente fazer essas avaliações de segurança. E o Salesforce ela dá um ponto de partida legal para a gente fazer essa análise. Depois a gente vai falar um pouco dos conceitos, né? Alguns conceitos associados à identidade e segurança. Vai falar de autenticação, autorização, single sign-on, um pouco de encryption in transit e falar alguns exemplos dos principais protocolos que a gente tem quando fala de segurança. Por onde eu começo? Não sei se vocês sabem ou se vocês se lembram. Dentro do seu software você tem a opção do seu Security Health Check. Antes de iniciar qualquer implementação Salesforce, garantam que o seu Security Health Check é, no mínimo, very good. Se você tem algo menor do que isso, se preocupe, porque segurança, novamente, a gente não brinca. Normalmente o pessoal fala assim, mas nem tudo que está aí no Security Health Check vale para a minha empresa, né? Ou para o meu cenário, para o meu caso de uso. Realmente, não necessariamente tudo que está ali você vai precisar deixar como ele recomenda que esteja. E você consegue, inclusive, fazer esta configuração, eu mostro para vocês depois, para ele ignorar alguma dessas avaliações na hora de calcular aqui o seu percentual de aderência às melhores práticas de segurança. Mas a mensagem aqui é essa: comecem sempre por ali, porque dá um norte legal e você garante que pelo menos que é cuidar da sua org Salesforce, você está fazendo da maneira correta. Aqui é um desenho de arquitetura que eu sempre mostro quando a gente fala de fazer essas demos aqui nos nossos encontros, né? Que é só para reforçar. Hoje eu vou fazer algumas demonstrações relacionadas a SAML. E aí a recomendação que eu sempre passo para vocês é tenham o seu ambiente aí de demo, de POC, porque ele ajuda bastante na hora de você fazer de estudar e na hora de elaborar soluções.
Hoje, basicamente, o que eu vou fazer? Eu tenho uma org minha aqui da Salesforce e eu vou fazer o single sign-on em uma outra org de developer da Salesforce, que eu tenho só como identity provider. Ela faz o papel do seu provedor de identidade, que normalmente as empresas elas têm lá uma aplicação especializada nisso. E com a Salesforce, o produto Salesforce também tem essa capacidade de ser um identity provider. E aí é bem legal para vocês estudarem e montarem esses ambientes, essas POCs aqui, que ajudam bastante na hora de montar e de desenhar essas coisas, tá? Falando um pouco da parte teórica, né? Hoje a gente vai falar basicamente de autenticação, autorização, single sign-on. Começando sempre do básico, que é a autenticação. A autenticação é garantir que a pessoa é quem ela realmente diz ser, né? Então, eu garantir que aquele usuário que está tentando acessar o meu sistema é realmente quem ele diz ser, e eu faço isso normalmente através de uma validação de usuário e senha, mas existem outras maneiras de você fazer a autenticação desses usuários. Uma coisa muito comum que tem sido, que se tornou padrão ultimamente na área de tecnologia é a utilização do two-factor ou multi-factor authentication, que é você combinar algo que você sabe com algo que você tem, né? Então, normalmente para quem trabalha aí com banco, com aplicativos de banco que você tem que mandar você recebe um token por SMS, ou você tem que ter instalado no seu aplicativo também um gerador de token para você fazer o login no site. Isso tudo é o conceito da autenticação de 2 fatores. Além disso, a gente fala de autorização. A autorização ela é usada para garantir que você está apto a realizar aquilo que você se propõe a realizar. Ou seja, ele fala de permissionamento. É para garantir que você vai conseguir fazer só o que você realmente pode fazer. E o single sign-on é a maneira de você simplificar ou unificar o acesso aos diversos sistemas através da utilização de um login único, né? No seu software existem 2 maneiras de você fazer o single sign-on: o delegado e o federado. No delegado, você vai basicamente chamar uma API de um sistema externo, vai passar o usuário e a senha naquela chamada de API e ele vai retornar para você se você está autenticado ou não. E o conceito aqui é de single sign-on é porque você vai usar o usuário e a senha deste sistema que vai fazer a autenticação, que vai ser o seu provedor de identidade. No federado, como o próprio nome diz, você não tem que se preocupar em fazer uma chamada a um sistema externo para fazer a autenticação. Você se autentica através do seu provedor de identidade, e se você estiver na mesma federação que ele, no mesmo realm, compartilhando a mesma cadeia de certificados e afins, você está automaticamente autenticado. Ele não precisa perguntar de novo se você é quem você diz ser, porque o seu provedor de identidade já garantiu que você é quem diz ser. Hoje a gente vai falar um pouco do single sign-on federado. Tem alguns termos relacionados à segurança e identidade que às vezes eles são confundidos. Eu coloquei aqui mais para reforçar a mensagem, né? Às vezes a gente confunde o encoding com o encryption. Às vezes o hashing é usado para fazer autenticação, mas com outra conotação e assim por diante. Só para reforçar, então, os conceitos, né? Sempre pensando nessa maneira da gente apresentar esses eventos. O encoding é você transformar algo baseado em algum algoritmo. Ele não é usado para a segurança em si, ele é mais usado para fazer transporte de dados, para você transformar aquela informação em uma outra, mas se você usar o mesmo algoritmo na outra ponta, você vai ter o mesmo resultado. Como ele não tem troca de chaves nem nada, ele não é seguro, ele é usado só para você simplificar ou para você, como o próprio nome diz, codificar aquela mensagem. A criptografia ou encryption é você utilizar chaves que podem ser simétricas ou assimétricas. A maioria das tecnologias hoje em dia são
baseadas em chaves assimétricas, que você tem chaves públicas e chaves privadas, e você usa para fazer a encriptação dos dados. Então, você envia as suas chaves públicas para os consumidores, para as pessoas que querem mandar informação para você. Eles encriptam usando a sua chave pública, e quando elas são enviadas para você, como só você possui a chave privada, só você está apto a fazer essa desencriptação. No conceito de encryption simétrico, os dois têm a mesma chave. Então, eu encripto com essa chave e o receptor vai ter a mesma chave e vai estar apto a decriptografar. Outro conceito importante é o de hashing, que você usa normalmente para fazer validação de integridade. Uma coisa interessante a respeito do hash é se você usar o mesmo algoritmo de hash na mesma informação, ele vai dar sempre o mesmo resultado. Então, o pessoal utiliza isso muito para fazer assinatura, né? No TLS, por exemplo, os certificados são assinados digitalmente usando o hash. E o obfuscation, que é você fazer uma confusão com aquela informação. Ela não é codificada, ela não é alterada nem encriptada, mas ela tem ali alguma maneira de você complicar o entendimento da pessoa que está querendo ter acesso àquela informação. Isso tudo tem muito a ver com segurança e identidade, porque ele se baseia nesses conceitos para garantir que você tem acesso correto às informações que você precisa. Aqui uns acrônimos bem simples e rápidos, né? O AD, que a gente vai falar aqui, que é o seu store de credenciais, de usuários e credenciais, onde você armazena usuário e senha. O LDAP, que é o protocolo de acesso ao AD. Às vezes o pessoal faz confusão entre LDAP e ADFS, mas normalmente o LDAP ele se relaciona ao protocolo em si, mas às vezes o pessoal fala ADFS ou fala AD querendo dizer LDAP. Mas é importante saber que tem essa diferença. O IDP, que é o Identity Provider, ou seja, é onde a sua autenticação é realizada. Normalmente ele está integrado ao seu AD, que é onde você armazena as informações de usuário e senha. O Service Provider ou Relying Party, dependendo do protocolo que você está usando, eles têm o mesmo significado, que é o sistema que quer consumir aquela informação ou quer validar aquela autenticação do usuário. E o Single Sign-On, SSO, que é o processo de você utilizar uma forma de login único para acessar todos os seus sistemas. Aqui falando rapidamente, isso é mais por curiosidade, que é interessante vocês saberem, por que eu preciso do My Domain. Porque quando eu falo de Single Sign-On federado no Salesforce, eu obrigatoriamente tenho que falar de My Domain. Eu não consigo fazer Single Sign-On federado no Salesforce se eu não tiver o My Domain configurado. E por que eu preciso do My Domain configurado? Porque eu preciso saber qual que é o servidor que eu vou acessar para que ele me informe se ele está realizando a autenticação através de outra entidade ou não. Se eu coloco lá login.salesforce.com, ele não vai saber que aquele login.salesforce.com está associado ao IDP da empresa XYZ. Eu só consigo fazer isso se eu tiver o My Domain. Porque no final das contas, aonde que eu chego quando eu faço o Login Discovery? Eu vou chegar lá no My Domain. A diferença é que quando eu vou pelo login.salesforce.com, ele me manda para um login pool, e lá no login pool eu vejo a qual org, a qual My Domain aquele usuário está associado, e ele me direciona para ele. Quando eu uso o My Domain direto, ele me manda diretamente para a tela da minha org para eu fazer a minha autenticação. Se eu estiver federado, ele automaticamente faz o redirecionamento para um outro servidor de identidade. Então, gente, é fundamental. Quando a gente fala de Single Sign-On, My Domain, primeira coisa que tem que vir à mente. Eu tenho que configurar obrigatoriamente o My Domain. Então, agora a gente vai falar dos protocolos em si. Essa parte inicial conceitual é só para dar um pouco dos termos que a gente usa aqui. E a ideia é que a gente se aprofunde nesses 4 protocolos. Então, como eu comentei, hoje a gente vai falar do TLS, que é o Transport Layer Security, que é para fazer a Encryption in Transit. A gente vai falar do SAML, que é o Single Sign-On federado,
Hoje eu vou passar bem rapidamente no Auth, mas só para falar conceito em si, não vou entrar no detalhe, assim como no OpenID. E aí na semana que vem, o Vini entra no detalhe aí e mostra para vocês todos os grant flows e que ajudam a entender melhor como é que funciona o Auth e o OpenID. Eu coloquei aqui um link de um vídeo no YouTube muito bom, que eu recomendo que todos vocês assistam. É um vídeo de aproximadamente 1 hora, de um cara da Okta, que ele explica no detalhe por que o Auth surgiu, por que ele funciona da maneira que ele funciona, por que o OpenID evoluiu a partir do Auth. Ele ajuda bastante para quem faz confusão com esses protocolos aí, porque realmente inicialmente eles são bem confusos. Eu mesmo, para aprender e entender corretamente como ele funcionava, demorou um tempinho, tá? Então a ideia hoje é que a gente não se estenda muito aqui no encontro, então acredito que dê até para responder algumas boas perguntas. Então deixem suas perguntas lá na comunidade, porque acho que não vamos gastar muito mais tempo hoje não. Então, falando aqui, primeira coisa do TLS. TLS, a maioria das pessoas não conhece. As pessoas conhecem o SSL. O TLS é o novo nome do SSL, mas o pessoal ainda utiliza o termo SSL, que é o Transport Layer Security, ou seja, é o garantir que aquela informação que eu estou trafegando pela internet, ela não pode ser interceptada por ninguém. Porque se alguém interceptá-la, não vai conseguir acessá-la, porque ela está encriptada com um certificado. E se ele não tiver esse certificado, a chave privada desse certificado, ele não estará apto a interceptar e ver o conteúdo desta mensagem. Ele basicamente ocorre através de um handshake, que acontece quando você chama uma API. Então, quando você começa a chamar uma API REST de qualquer serviço aí, ele vai fazer seu handshake aqui para saber se você está apto ou não a consumir ou acessar aquela informação. E o que tem que ser feito é que antes de você efetivamente utilizar o TLS, você tem que fazer as trocas dos certificados. Como ele é baseado em certificado, e eu volto a reforçar, né, aqueles conceitos que eu falei ali há pouco, toda a parte de encryption, de hashing, de encoding, é fundamental que vocês entendam os conceitos para saber como eles são aplicados na prática. O TLS ele é 100% um cenário de encryption. Eu vou usar certificados para assinar aquela informação e eu vou proteger a informação de uma maneira que ninguém consegue acessá-la se não tiver a chave privada. Então, eu crio lá no Salesforce, eu posso usar um certificado autoassinado, né, self-signed. Eu posso ter um certificado assinado por uma CA minha, eu posso ter uma Certified Authority Fabrício.com e eu crio os meus próprios certificados. Ou eu posso usar uma CA pública, uma Certification Authority pública, como, por exemplo, CertSign, como, por exemplo, Very Sure, eu não lembro do nome das mas são entidades que servem justamente para criar certificados que garantem que a informação não será acessada por terceiros, tá? E uma das coisas que a gente sempre tem que ter em mente é o conceito do chain-up. Eu, particularmente, tive muitos problemas de configuração de certificado porque eu não entendia muito bem esse conceito do chain-up, que é quando você tem um certificado que é assinado por uma CA pública, ele cria lá uma cadeia de assinaturas, então você vai ter o seu certificado, acima do seu certificado vai ter o certificado intermediário e na raiz do seu certificado vai ter a raiz da CA. Então, se vocês estiverem tendo algum problema de certificado para configurar certificado, atentem-se ao conceito do chain-up aí, porque ele tem umas pegadinhas. E aqui é uma estrutura de um certificado, né? Ele é quebrado com algumas informações e lá embaixo ele tem a assinatura digital, que é o hash, que eu comentei com vocês. Então, esse cara aqui é que garante que aquela informação é realmente de onde diz ser, ele garante a origem.
E aí, quando esse cara chega no destino, como só ele tem a chave privada, ele sabe que aquela informação realmente é confiável e que ele pode abrir. O TLS tem duas maneiras de operar. Tem o TLS One Way e o TLS Two Way. No TLS One Way, como o próprio nome diz, somente o servidor apresenta o seu certificado. Então, o meu handshake, ele é muito simples. O meu cliente vai lá, tenta acessar o servidor manda para o cliente o certificado e o cliente verifica se aquele certificado é válido. Então, o browser, por exemplo, é assim. Quando eu acesso o site seusócio.com, seu sócio me manda o certificado dela. Como eu estou no meu browser, e no meu browser eu tenho uma Key Store com o certificado, que é um certificado de uma CA pública, que a seu sócio deve assinar com uma CA pública, não lembro de cabeça qual que é, o meu cliente sabe, o meu browser sabe que eu posso confiar naquele servidor. Consequentemente, ele estabelece a comunicação com ele e a gente começa a trocar informações. Então, é um handshake super simples. Porque eu estou acessando realmente quem eu estou querendo quando eu coloco aquela URL lá. No two-way, já é um pouco mais complexo. O handshake ele já demora um pouco mais do ponto de vista de passos que ele tem que seguir. O cliente tenta se conectar ao servidor, o servidor manda o certificado para ele, ele recebe, valida e ele manda o dele. Quando ele manda o dele, o servidor vai receber o do cliente e, obviamente, ele tem que ter aquele certificado lá na store dele para saber se ele pode confiar naquele certificado. Uma vez que ele faz essa validação, ele devolve e o handshake está finalizado, a conexão está estabelecida. É um processo teoricamente simples, né? E se você quer garantir segurança, principalmente quando a gente fala de APIs, integração e afins, o ideal é que você tenha sempre o TLS two-way, porque aí você garante que aquela comunicação ela só pode ocorrer somente entre esse cliente e entre o servidor. E como a gente está na nuvem, né, quanto mais camadas de segurança você puder colocar, mais recomendado é. Beleza, vamos lá. Então, sobre TLS é isso, não vou entrar muito no detalhe, é só para entender o conceito, tá? Então, quando a gente fala de Encryption in Transit, a gente fala de TLS. Aqui é uma dica de certificação para quem tiver interesse, porque normalmente o pessoal pergunta qual a diferença do Encryption in Transit para o Encryption at Rest. O Encryption at Rest é eu armazenar as informações do Salesforce de uma maneira encriptada. Então, eu vou lá usar o campo encriptado para armazenar uma informação, ou eu vou usar o shield para armazenar uma informação encriptada. Por isso que ele é at rest. O in transit é o TLS, ou seja, é o garantir que a informação que eu estou trafegando entre o Salesforce e outros sistemas seja criptografada e ninguém consiga ter acesso. Tá bom, beleza. Então agora a gente vai falar do SAML, Single Sign-On Federado. Aqui eu vou ter o conceito daqueles acrônimos que eu comentei para você, né, do Service Provider e do Identity Provider. O Identity Provider é o cara que autentica realmente que ele está conectado no AD da sua empresa, ou se você estiver na nuvem com o AD, a solução em nuvem de identidade que você tem, que no caso aqui da minha POC, inclusive, é um AD em nuvem, que é da própria Salesforce. E o Service Provider é o sistema que quer ver se ele pode ser acessado por aquele usuário, sem ter que se preocupar em chamar uma API, etc. E aí, para você fazer essa autenticação, tem duas maneiras. Você faz o que a gente chama de IDP Initiated, ou seja, iniciado pelo provedor de identidade, ou se é o SP Initiated, ou seja, eu comecei a partir do servidor o provedor de serviço. E aí eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma demozinha aqui do SAML, para ficar mais legal de ver. Então, quando eu digito no meu site lá, um servidor qualquer que eu quero acessar, por exemplo, www.algumacoisa.com, o browser manda uma requisição para o servidor
e esse servidor vai validar se esse cara ele pode fazer a autenticação do próprio usuário ou ele requer que ele seja autenticado fora. Então, ele vai devolver, vai fazer um redirect para o browser falando, ó, eu não posso autenticar este usuário. Quem autentica é o provedor de identidade tal. Como que ele sabe isso? Porque nas configurações do meu service provider, eu já fiz uma troca de certificados entre os dois. Eu já coloquei lá que quem autentica qualquer usuário que acesse o meu sistema é o provedor de identidade. E eu coloco isso utilizando a troca de certificados. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil de ver. Eu vou tentar acessar o meu service provider aqui. O meu service provider é o meu Yellow Sun. O meu Yellow Sun aqui, como eu não fiz, como eu não tirei a opção dele fazer login utilizando a própria página do Salesforce, ele não redirecionou automaticamente para o meu Identity Provider. Mas ele aparece aqui embaixo que eu posso fazer o login usando o IDP que está configurado ou alguma outra conta diferente. Normalmente, na sua empresa, eles vão fazer o seguinte, você não consegue acessar pelo seu domínio, porque se você coloca aqui o seu domínio, ele vai direcionar automaticamente para o seu Identity Provider, que vai ser lá um Oracle, vai ser um Microsoft, vai ser algum outro que ele já configurou e já está configurado no seu AD. Aqui, como eu não tirei a opção, e eu mostro para vocês lá depois onde que eu tiro isso, ele fala assim, ó, você quer fazer o login por aqui ou pelo seu IDP? No meu caso, como eu estou mostrando para vocês o fluxo que é o SP Initiated, ou seja, eu fui lá no Service Provider, ele não fez esse redirect aqui, por quê? Porque eu tenho essa opção, mas a partir do momento que eu falo que eu quero fazer no IDP, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no log, a partir do momento que eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição e um redirect para o meu Identity Provider. Então, aqui vocês podem ver ó, que ele fez um 302. Ó, ele fez um redirecionamento, um 302. E o que ele mandou nesse 302? Ele falou o seguinte, eu estou federado com o Yellow Sun, IDP. Ele manda um summary request falando assim que ele está federado e quem tem que autenticar qualquer usuário para acessar o Yellow Sun SDO é o IDP, o Yellow Sun IDP. Não sei se vocês perceberam, mas eu troquei até a corzinha das nuvens aqui em cima para ficar mais claro. Deixa eu voltar aqui, começar de novo. Ó, aqui eu estou no meu Yellow Sun, a nuvenzinha é verde, tá? Deixa eu limpar aqui de novo, que aí fica mais legal de ver. A partir do momento que eu clico aqui no meu IDP, ele faz um 302 e manda para o meu IDP. Vocês podem ver que ele mudou a corzinha aqui para amarelo e a URL mudou para o IDP. E aí ele manda nesse redirecionador aqui, nesse redirecionamento que ele faz, ele manda o Summary Request. O que é o Summary Request? Ele está encoded. Como que eu sei qual que é o conteúdo desse Summary Request? Uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês é que o Summary é baseado em XML. Se eu quiser ver o conteúdo do Summary Request, eu vou aqui no meu SAML Tool. Eu vou colocar esses links todos para vocês lá, tá, gente? E aí eu faço aqui o decode desse cara e ele gera para mim o meu XML. Esse aqui é o meu XML que eu estou enviando para o meu provedor de identidade. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma bonificada no meu XML para melhorar. Então, esse aqui é o meu Summary Request, ou seja, eu estou falando, ó, por favor, IDP, valide se esse usuário pode acessar o meu sistema. E aí eu estou falando que quem está pedindo sou eu, Yellow Sun, e o cara que tem que validar é o IDP Yellow Sun, tá? Então aqui vocês podem ver, ele fez o redirecionamento. Estou aqui no login, eu vou usar
o nome do usuário que eu quero acessar esse cara. Vou colocar a senha, o usuário e a senha, e eu vou me fazer o login. Uma coisa importante aqui é que, tá vendo que o relay state aqui tá só barrinha? Relay state tem um papel fundamental aqui no single sign-on e no SAML. Inclusive, questão de certificação em cima de relay state é batata, viu? Vocês têm que entender o conceito. O relay state ele vai falar para onde eu vou ser redirecionado depois que eu me autenticar. Então, como eu não tenho nada aqui, ele vai simplesmente me mandar para a página inicial. Se eu tivesse algum endpoint aqui, depois eu mostro para vocês a diferença, ele me mandaria para esta página, tá? Então, eu vou me logar. Ele vai fazer a validação, ele vai lá no meu AD, né, que no caso é em nuvem, ele vai lá, o meu Yellow Sun IDP é a minha Credential Store, ele me autenticou e ele me devolveu para o meu Service Provider na página inicial, que era a página que já estava antes quando eu fiz o teste, tá? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui o que acontece por debaixo dos panos. Então aqui eu tive um HTTP Redirect com o meu Summer Request, então vou voltar lá na apresentação. Ele fez um Summer Request para o meu Identity Provider. O meu Identity Provider devolveu para o browser, me apresentou a tela de login e senha. Eu passei o meu login e minha senha para o Identity Provider, ele autenticou o usuário e ele devolveu para o browser falando, ó, o Fabrício é quem ele diz ser. Pode deixar ele acessar o sistema. Aí o browser automaticamente vai conseguir acessar esse endereço que ele passou aqui em cima. Tá? Então, eu estou lá na minha página porque eu me autentiquei. Percebam que a corzinha mudou aqui de novo, tá verde, não está mais amarela. E aí, o que aconteceu aqui por debaixo dos panos? Eu fiz um redirect, ele me autenticou, então ele está falando aqui que ele trocou algumas páginas, e ele me devolveu para o Yellow Sun SDO, que é o amarelinho. E o que ele me devolveu aqui? Ele me devolveu um Summer Response. Estão vendo aqui, ó? Este é o meu Summer Response. Então ele veio aqui e falou, ó, o Fabrício ele devolveu esse Summer Response. Eu vou lá no meu decoder novamente, vou decodificar esse Summer Response, que é um base 64. Ele gerou para mim o meu XML. Vocês percebam que aqui é um conceito de decoding, por isso que é importante entender a diferença de encryption para encoding. Esse cara ele está só encodado, eu consigo ter acesso à informação que ele tem. Ele não tem nada, nenhuma informação aqui privada. Vou formatar e vou colocar aqui no meu editor de texto. Então, essa aqui é a estrutura do meu Summer Response. Então, ele está falando o seguinte, entre várias informações que ele me passa aqui, ele fala, ó, o usuário é o Identity User at yellowsun.idp, que sou eu. Ele fala aqui um tempo de expiração desse cara. Se eu quiser, ele pode mandar informações adicionais aqui. Por exemplo, ele manda o e-mail daquele usuário. Ou seja, ele está falando o seguinte, ó, o Fabrício está autenticado, essas são informações do Fabrício. E ele manda isso assinado digitalmente. Quando ele manda isso assinado digitalmente para mim, como eu tenho a chave que ele trocou comigo, eu sou capaz de abrir esse cara e falar, ó, realmente, o Fabrício está autenticado, eu vou dar acesso ao meu sistema para ele, porque ele é confiável. Então, esse aqui é o conceito básico de single sign-on federado. Se eu colocar aqui, por exemplo, a URL do meu Identity Provider, que é o IDP, o que vai acontecer?
Calma que vai, gente. Tenha fé. Ele está autenticado, ou seja, eu consigo acessá-lo. Eu já fiz o login. Eu não preciso entrar com o login de novo. Se eu tentar vir aqui e acessar um outro sistema que também esteja federado, eu vou acessar aqui uma outra org da Salesforce minha que está federada nesse mesmo Identity Provider. Esse aqui é o meu SDO, que é o meu verdinho, eu vou acessar esse outro cara aqui, que também está federado. A partir do momento que aqui eu estou fazendo o IDP Initiated, ou seja, eu estou a partir do IDP, eu estou indo no Service Provider. Eu mudei o fluxo aqui. E eu acessei o cara sem ter que fazer nenhuma autenticação. E vocês podem ver aqui em cima ó, que ele mudou. O sistema que eu estou acessando aqui é o Canvas Yellow Sun. O meu Identity Provider é o Yellow Sun IDP. Ou seja, é outra org e eu não tive que refazer nenhum login, porque ele está tudo federado. E como que ele está federado? Como que eu federo esses sistemas no final das contas? O que é isso? Basicamente, eu faço troca de certificado. Então, eu venho aqui na minha configuração, como eu estou no Service Provider, eu vou lá nas minhas configurações de login único. Aqui, como ele já está configurado, não tem problema, né? Mas, basicamente, o que eu tive que criar aqui? Eu tive que criar uma configuração de login federado e a partir de eu acho que eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que faz rapidamente. Vou criar um novo aqui. Aliás, não é novo não. Eu vou criar um novo a partir do arquivo de metadados, porque eu exportei, vou mostrar ele todo aqui, vai, que aí já fica, a gente já mata isso. Aqui no Identity Provider, eu posso exportar lá na minha parte de Identity Provider, eu posso exportar a minha configuração. Provedor. Que esse aqui é o meu consumidor, eu não vou conseguir mostrar. Mas, anyway, eu consigo exportar aqui na opção de Identity Provider, eu consigo exportar os meus metadados. Ele aparece aqui um botãozinho para vocês. O que eu tenho que fazer aqui no meu Service Provider é simplesmente importar esse cara. Então, eu vou lá nas configurações de login único. E eu faço um novo do arquivo de metadados. Venho aqui, escolho um arquivo de metadados. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Isso aqui outro dia mesmo, deveria ter um aqui. Sacola. Fiz muito download, perdi ele aqui. Ai, ai. Eu ia querer mostrar para vocês, mas não vai dar tempo, não. Senão a gente não chega no final. Talvez se der no final, eu volto nisso aqui, tá? Mas basicamente, você importa os seus metadados e ele já preenche a maioria desses campos aqui, de uma maneira automática, tá? E aí a única coisa que você vai ter que fazer é falar qual é o sistema que eu quero fazer a federação, que é o meu Service Provider, com a URL que normalmente já vem preenchida a partir dos metadados do Identity Provider. E o máximo que eu vou ter que fazer aqui é colocar qual que é o certificado do Identity Provider. Ele também permite que você faça essa importação. E aí a pegadinha toda aqui é qual tipo de identidade do SAML que eu vou usar. Quando a gente fala de SAML, normalmente a gente fala de Federation ID, que é o cara que é o ID do usuário que vai permear todos os seus sistemas. Então, se você tem o usuário corporativo, fabrício@salesforce.com, os outros sistemas que precisam estar federados, eles têm que ter um campinho onde eu armazeno que o usuário do Fabrício no IDP é fabrício@salesforce.com, para ele fazer o match e saber que aquele cara foi autenticado e ele pode ser confiável. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nas configurações do usuário, que aqui, ó, no meu external admin, que é esse cara aqui, ele tem aqui, ó, o ID da federação, tá vendo? identityuser@yellowsun.idp. Este aqui é o usuário que eu coloco no meu IDP.
não é o usuário da org. Eu poderia, por exemplo, me logar com o external_admin@yellowsun.canvas lá no login.salesforce.com. Nada me impede. Só que para eu fazer o single sign-on, eu vou usar o ID da federação. Tá? Não se esqueçam disso. E aqui também no Service Provider, eu tenho que fazer a configuração do Connected App. Então, eu venho aqui no gerente de aplicativo, esse nome bonito, famoso App Manager. E aqui eu falo que eu vou usar, aliás, desculpa, é no Identity Provider que eu faço essa configuração. Eu vou ter que sair dele aqui para mostrar. Eu vou fazer o logout aqui só para avacalhar um pouco o esquema, tá? Eu tenho que me logar com um cara que seja admin nele. Só para causar uma confusão. Ó, aqui eu estou no Identity Provider e eu tenho que colocar no Identity Provider quais são as aplicações que estão configuradas comigo. Então, aqui eu tenho todas essas orgs aqui estão federadas no meu IDP. Eu vou abrir aquela do SDO só para mostrar para vocês. Então, aqui ó, eu tenho que configurar no Identity Provider. Então, se você quiser montar o seu ambiente aí de POC para estudar e para entender isso aqui bem, você vai precisar fazer o Connected App no IDP, ativar ele como Identity Provider, e aqui na configuração do Connected App, você vai falar qual que é a org que eu quero me comunicar, e aqui tem uma pegadinha, tá? O Júlio Lima, lá da Vivo, a gente estava apanhando aqui outro dia, ele me lembrou que o Subject Type só para o Identity Provider, presta atenção aqui, gente, é só para o Identity Provider, ele não é o Federation ID, ele é o próprio username. Então, se vocês forem montar aí, não se esqueçam que para o Identity Provider, Subject Type é o Federation ID. Para todos os outros, vai ser o Federation ID. Para quem é Service Provider, o Subject Type é o Federation ID. Tá? Então, aqui eu falando rapidamente do Identity Provider, que esse cara aqui está ativado como Identity Provider. Então, eu ativo ele como Identity Provider, faço o download do metadados e eu carrego esse metadado aonde eu quiser, no Service Provider que eu quiser. E a configuração é super simples, super rápida de fazer. Então é isso. O SAML é isso, né? Um conceito bem rápido, bem básico. Uma coisa fundamental que vocês têm que perceber aqui quando a gente fala de SAML, tá? Percebam que não tem troca de APIs entre Service Provider e Identity Provider. Não tem nenhuma seta ligando os dois aqui. Isso é uma coisa que sempre causa confusão quando a gente fala de SAML. SAML acontece na seção do browser. Isso tudo acontece através de redirecionamentos na seção do browser. Ele não tem troca de API no back-end. Então, por exemplo, por que SAML não se aplica para aplicativo móvel? Esse é um dos motivos. Se você tem cenários complexos em que você tem que fazer autenticação de sistemas que não são compatíveis com seções de browser, por exemplo, que você tem que chamar APIs de back-end, já não dá para fazer. Então, atentem-se a isso, tá? Beleza. Então, sobre o SAML é isso. O ALF eu vou falar bem rapidamente, só para falar o conceito, porque na semana que vem o Vini vai e destrincha o assunto aqui e entra nos detalhes. Mas o OAuth, basicamente, ele é um processo de autorização delegada. Ele não é de autenticação, ele é incorretamente usado para autenticação, eventualmente, mas ele não deve ser usado para autenticação, só para autorização delegada. E ele, basicamente, o que ele faz? Ele tem um monte de OAuth flow, e aí o Vini entra no detalhe na semana que vem quais são esses tipos de OAuth flows, para você, no final, receber um access token do Authorization Server, que é o cara que fala que se você pode ou não acessar a informação do Resource Provider. Uma vez que você recebe esse access token, ele pode consumir a informação do Resource Provider.
Resource Server, né? O nome aqui está errado. Aqui tem alguns conceitos interessantes, né? O Authorization Server, o Resource Server. O Authorization Server é o cara que vai falar se você pode ou não consumir as APIs. O Resource Server é o dono da API. Isso causa confusão porque a maioria das vezes esses papéis são do mesmo sistema. Na própria Salesforce, a Salesforce é ao mesmo tempo Authorization Provider e Resource Provider. Tanto é que se você quiser consumir uma API do Salesforce, você tem que pedir um Access Token. Tem o conceito lá dos escopos, que é para você falar que informações você quer acessar do Resource Provider, que aí o Vini entra no detalhe na semana que vem. Então aqui é só para dar o conceito. Aqui eu coloquei um link, tem uma menina que trabalha na Salesforce, ela compartilhou com a gente esses dias um link fantástico para quem quer estudar OAuth e SAML, tá? Ele tem todos esses fluxos aqui no detalhe. Bem legal, bem explicado. E a gente tem que conhecer isso. Quem trabalha com Salesforce e tem que lidar com problemas do dia a dia de integração, segurança e afins, tem que conhecer isso. Eu mesmo passo muitos perrengues porque isso aí tira meu sono às vezes. E aqui falando rapidamente sobre o OpenID, uma das coisas que levou a surgir o OpenID é porque o pessoal estava utilizando o OAuth para fazer autenticação. E ele não é um protocolo de autenticação, por um simples motivo. Ele não tem informação do usuário autenticado. Ele é um processo, ele deve ser utilizado para fazer troca de informações entre sistemas. Ele não deveria ser utilizado para outros fins. Só que as pessoas passaram a utilizar porque não tinha uma outra maneira de fazer isso. E aí, depois de um certo tempo, o pessoal falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar no protocolo, em cima do protocolo OAuth, no topo dele, uma informação do usuário. E aí ele acrescenta ao protocolo OAuth a figura do user info, que é o JWT, o JOT, contendo a informação do usuário que fez aquela autenticação. Então, ele é para ser utilizado para casos de autenticação e não de autorização. E aí tem o conceito aqui de autenticação descentralizada. Por quê? Porque você consegue unir vários sistemas e o protocolo é um protocolo aberto que quem quiser pode implementar para utilizar. E ele tem um conceito e um fluxo muito parecido, né? Com o SAML e com o OAuth até um certo momento. E aí vocês vão perceber aqui qual que é a grande diferença entre eles. Então, assim como o SAML, o browser manda lá para o Relying Party. Então, aqui ele troca o nome, né? Não é mais Service Provider, é Relying Party. Esse cara vai fazer o redirect, assim como o SAML faz, falando, ó, esse cara aqui, ele não pode se autenticar, você tem que pedir para o Identity Provider. Aí ele vai mandar lá um Authorization Code Request. Aqui, ao invés de ele mandar um SAML Request, ele vai mandar um Authorization Code Request. Aí que o fluxo vai ser muito parecido, né? Ele vai mostrar a tela de login, vai colocar as credenciais, usuário e senha, vai submeter e esse cara vai autenticar. Aí aqui começa a mudar um pouco. Por quê? O que muda aqui em relação ao SAML? Ele vai exibir uma tela. Então é aquela famosa tela do XYZ quer ter acesso às informações de perfil, endereço, etc, etc. É uma tela de consentimento. E ele devolve para o browser o Authorization Code com o consentimento que ele pode acessar. No caso do OpenID, eles criaram um escopo específico para ele. Se não me engano, acho que é User Info. E ele devolve também a informação do User Info. E aqui também tem uma outra mudança. Então, o browser, o que ele faz? Ele manda para o Relying Party o Authorization Code, e aí acontece a principal diferença em relação ao SAML. Esses caras vão se falar no back-end. Então, esse cara, o Relying Party, manda uma chamada de uma API para o Identity Provider, lá num endpoint qualquer, aquele Authorization Code que ele recebeu. E ele fala, ó, você passou esse Authorization Code, troca ele para mim por um Access Token, o Identity Provider vai receber essa informação, vai falar, tudo bem. Eu reconheço que esse cara porque junto com ele manda também Client ID,
eventualmente client secret. Então ele confia que esse cara realmente pode receber um access token. E aí ele recebe o access token. De posse do access token, normalmente o auth pararia aqui, porque ele já tem o access token, ele pode chamar as APIs. E aí que houve a diferença e a evolução para o OpenID, porque o OpenID vai falar, me passa também a informação do usuário, e eu estou te passando o seu access token, ou seja, confie em mim porque eu tenho o seu access token. E aí ele vai mandar num endpoint específico para buscar aquela informação do access token, ele devolve o user info, e ele está autenticado, pronto para utilizar. E o user info é nada mais nada menos que um claim, que um JWT, que é lá um JSON contendo as informações do usuário e afins. Aí o Vini cobre isso aqui com mais detalhes na semana que vem, ele mostra como que a gente faz a configuração lá na nossa org, como é que conecta com Google, Facebook, etc. Tá bom? E aí, para finalizar, conseguindo terminar no tempo, pelo menos sem as perguntas, né? Aqui é uma comparação rápida entre esses três protocolos. Só para recapitular, SAML, baseado em federação de identidade, ocorre na seção do browser, ele utiliza cookies, né? Ele salva cookie lá para falar que você está autenticado, que você não está autenticado, e ele tem um conceito lá do SAML Assertion. Uma coisa interessante aqui de ressaltar é o termo token. Token, normalmente, ele é qual que seria um termo sem ser vulgar? Ele é um termo que ele é subjugado. Vai. O pessoal normalmente faz os desenhos de arquitetura e fala assim, eu vou passar um token para consumir essa API. Falar que vai passar um token ou ter um token para fazer autenticação é a mesma coisa que falar que não tem nada, porque você tem que falar que tipo de informação você está trafegando. Então, se você está usando token para fazer autenticação, você tem que falar, eu vou usar um SAML Assertion Token. Se você está usando um token para fazer consumo de APIs, então você vai usar um Access Token. Se você vai usar um token para fazer autenticação de usuário usando o OpenID, você vai usar um ID Token e assim por diante. Porque isso causa muita confusão nos desenhos de arquitetura. Eu tenho que passar token daqui para lá. E às vezes o cara fez uma autenticação usando o SAML e quer usar o token do SAML para chamar numa API, achando que é simplesmente tão simples quanto. Aí você tem que evoluir para um fluxo mais complexo usando um SAML Bearer ou um Jot Bearer, que aí o Vini semana que vem cobre isso aí no detalhe. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Terminamos hoje no tempo. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas e ver se vocês deixaram perguntas lá na comunidade para responder, tá? Algo Legal, a Fabrício. tá aí, Vini? Não, eu achei bem legal. Eu estava pensando aqui, né? Eu dei uma olhada já nas perguntas, eu até tentei responder algumas aqui para dar uma adiantada. Mas eu achei bem legal. Eu acho que eu gostaria de ter visto esse vídeo talvez antes, de ter tido acesso a uma demonstração que nem essa talvez antes, porque quando a gente vai configurar o SAML, nem sempre é um caminho feliz, né? A gente tem que trazer várias informações do IDP para configurar no Salesforce, quando a gente está falando com OAM ou quando a gente está falando com Microsoft AD. E tem alguns hops, né, que nem você mostrou ali no JavaScript Console, ele tem algumas trocas de página. E eu demorei para aprender como fazer esse debug, né, como olhar lá, desfazer o encoding, olhar o assert, para ver se está tudo certinho. Então, eu acho que da sua apresentação, uma coisa que eu gostei muito é essa parte de como você vê as indas e vindas de um servidor para o outro, as respostas, as requests, e transformar isso para um formato que pode ser lido, né? Eu gostei bastante, cara. Parabéns. Ótima apresentação. Opa, obrigado. Vamos lá, o Andrezão deixou uma pergunta lá. Utilizando o subdomínio do cliente, o Salesforce ainda utiliza o MyDomain para conseguir fazer single sign-on? Sim, você só consegue fazer o single sign-on no Salesforce usando o MyDomain, porque a partir do MyDomain é que ele vai saber para onde que ele tem que redirecionar aquele cara. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver se ainda dá um tempinho, que eu vou pegar um daqueles
daquelas URLs que eu mostrei para vocês lá. Essa aqui, vamos ver se ele está logado ou se ele não está. Eu acho que esse cara, eu tinha tirado o MyDomain eu tinha tirado a opção dele fazer o login pelo MyDomain. Pelo padrão aqui, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele não dá a opção de fazer o formulário de login. Ele tirou essa opção, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o MyDomain, só para vocês verem o que acontece. Então, esse aqui é o MyDomain desta org. Eu vou abrir uma janela anônima aqui, que aí fica mais fácil de ver. Que aí dá para ver o SAML request e o SAML response de uma maneira mais óbvia, assim, mais rápida. Então, aqui eu vou fazer o SP initiated, tá? Então, questão de certificação também, boiada aí para vocês, gente. Saibam explicar a diferença de IDP initiated para SP initiated. Vocês têm que entender isso, tem que entender o conceito. Aqui eu estou fazendo o SP initiated. Então, eu vou digitar aqui em cima, na URL, o MyDomain do meu service provider. A partir do momento que eu coloco isso, ó, ele manda um SAML request e ele já direciona para o meu IDP. Por quê? Porque esse cara não está configurado outra opção de login sem ser o próprio IDP. Eu tirei a opção de fazer o login pelo site, pelo próprio login lá. Que é o que acontece na maioria das empresas que tem o MyDomain configurado e tem um AD, um IDP corporativo, tá? Então, ficou claro? Acredito que sim, né? Só tem essa pergunta lá na comunidade. O povo não gosta de perguntar por lá, pode perguntar por aqui. Deixa eu ver por aqui. Você quer responder alguma daqui, Alvine? Eu já respondi a maioria aqui, mas eu achei que teve uma pergunta bem coerente aqui, né? Sobre como identificar e atualizar o certificado que está expirando, né? Então, quando a gente importa um certificado na Salesforce, seja self-signed ou CA-signed, para fazer single sign-on ou para fazer a autorização via JWT, esse certificado ele fica lá no store do Salesforce e a Salesforce manda e-mails quando ele estiver expirando. Então, vocês vão receber, como admins, né, da org, vocês vão receber esses e-mails e para atualizar esses certificados, vocês precisam renomear o certificado atual e criar o certificado novo com o nome original. E dessa forma, vocês não precisam atualizar os seus códigos, ele vai continuar funcionando. Pode ser que vocês precisem importar de novo nas configurações de single sign-on o certificado novo também, para ele começar a valer. Mas, basicamente, a gestão de certificados funciona assim. Bem lembrado, Vini. Essa questão do renomear o certificado, isso é pegadinha, tá, gente? Porque normalmente você tem que passar no header das chamadas de API lá o certificado que você está usando. E se você não renomeia, você tem que alterar todas as suas APIs para usar o novo nome. Ou você coloca lá no questão setting também, mas o ideal é que vocês façam isso aí utilizando o nome padrão. Tiagão Nascimento aqui com a gente para variar, né, Tiagão? Aquele abraço. Tá mandando aqui, ó, boiada para vocês, hein? Mais uma dica boa aqui. A única exceção do MyDomain para o single sign-on é no fluxo do IDP initiated, né? Porque se eu estou no IDP, ele sabe que a URL que eu vou chamar é aquela já definitiva. Então, ele nem olha o MyDomain, ele já vai direto para lá. Tem algumas perguntas aqui. O André está perguntando aqui se para comunidade e partner, mesmo processo, mesma coisa. Para fazer, conforme for semana que vem, a gente faz até de comunidade, se sobrar tempo, se o Vini não roubar todo o tempo lá. Não prometo, não. Vamos ver mais aqui. Isso, hein? Acho que acabou. Não temos mais perguntas. Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Espero que seja a primeira opção. Lembrando que eu vou compartilhar lá na nossa comunidade, tá, gente? O material. Como hoje a gente já cobriu tudo que estava previsto no material, então eu já subo hoje mesmo lá, não vou precisar esperar terminar o assunto, não.
Aí essas URLs que eu comentei com você do vídeo, esse vídeo é muito bom. Assistam, porque vale a pena. E da URL com os fluxos de OAuth lá também são muito bons. Tá? Agradeço novamente a participação de todos. Valeu, Vini, brigadão pela força aí. Até a próxima. Nos vemos na semana que vem, gente. Aquele abraço, hein? Tchau, tchau. Tchau, pessoal.